Meus irmãos, uma vez mais eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Querido Deus e Pai, bendizemos e exaltamos o Teu nome. Somos gratos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunir e podermos estudar e aprender a Tua palavra. Te glorifico pela vida de cada irmão, cada aluno que se faz presente nessa noite. Tenho certeza que o Senhor tem bênçãos dos céus reservadas para cada um de nós. Fale conosco de uma forma poderosa, grandiosa. Glorifique e exalte o Teu nome em nossas vidas. Eis a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Aos irmãos que não estiveram presentes na semana passada, depois peguem também a prova da disciplina anterior, período intertestamentário, que se encerrou na semana passada. Eu ouvi dizer que a prova está tão difícil que eu nem arrisquei vir aqui para entregar a prova aos irmãos. Mas Jesus é bom, tá? Vai dar tudo certo. Vamos lá. Sem mais delongas, chegamos aí ao 18º livro, contagem regressiva agora, entrou mesmo na reta final do 3, 2, 1. Depois desse temos apenas mais 2 para encerrarmos aí esta nossa trajetória. Bom, os que já têm em mãos seu material, a página de número 3, temos a apresentação do sumário. Não é novidade para ninguém, já que o próprio título do material já diz que nós estudaremos Evangelhos e Atos. Então, serão os livros de Mateus, Marcos, Lucas, João e o livro de Atos dos Apóstolos. Sem delongas, vamos aí à página 4. A palavra evangelho está aí do grego euangelion, significa boas novas. Os 4 livros do evangelho são assim chamados, pois registram as boas novas de que um caminho para a salvação foi aberto a toda a humanidade pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. A primeira pergunta que se nos apresenta antes de começarmos o estudo dos livros do Evangelho é esta: por que há 4 livros? Por que não são 2, 3 ou apenas 1? Isto pode ser explicado facilmente pelo fato de ter havido nos tempos apostólicos 4 classes representativas do povo, a saber, os judeus, os romanos, os gregos e um corpo tomado das 3 classes que é chamada de igreja. Cada um dos evangelistas escreveu para uma dessas classes adaptando-se ao seu caráter adaptando-se ao seu caráter e também às necessidades e ideais de cada um desses grupos. Fecha, por favor, a porta ali. Obrigado. Deixa eu trazer algumas informações já extra, antes da gente prosseguir aí. É fundamental a gente ter esse entendimento aqui. Apesar de termos, isso eu falo sempre, para alguns isso aqui vai ser repetitivo, para outros vai ser uma informação de primeira mão, mas tanto para quem esteja relembrando ou para quem esteja aprendendo agora, esta informação é importante. Quando nós falamos de evangelho, estamos falando de boas novas. A tradução, o significado da palavra evangelho é boa nova, uma boa notícia. Na verdade, quando esta palavra começou a ser pronunciada pelos gregos, haja visto ser uma palavra de origem grega, todos sabemos, esta palavra tinha um outro significado, não era boa nova. Evangelho significava a recompensa por levar uma boa nova. Isso aqui dentro de um contexto de batalhas, de guerra, onde tinham os mensageiros que percorriam levando notícias do campo de batalha para o rei ou para os generais. Então, quando o mensageiro chegava e consigo trazia
uma boa notícia acerca da batalha, estamos vencendo, estamos avançando, até então nenhuma baixa, enfim, notícias positivas, boas notícias, ele recebia, por isso, uma recompensa, por ter trazido uma boa notícia. Essa recompensa dava-se o nome de Evangelho. Com o passar do tempo, a conotação da palavra Evangelho foi se modificando paulatinamente, a ponto de chegou um momento em que Evangelho passou a ser a própria boa notícia e não o pagamento pela boa notícia. Então, no nosso contexto, o significado de Evangelho é boa nova, boa notícia. Perguntamos, qual é a boa nova? Que boa notícia é essa? O que o Evangelho traz e nos é assim uma notícia extraordinária, que é considerada boas novas de grande alegria? A boa notícia para a humanidade, que está registrada por Mateus, Marcos, Lucas e João, é que Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, assumindo natureza humana, levando sobre si os nossos pecados, a nossa culpa, morrendo em nosso lugar, redimindo-nos, portanto, pelo seu sangue, resgatando-nos da condenação eterna e justificando-nos, ou seja, tornando-nos justos diante de Deus. Nós que outrora estávamos mortos em nossos delitos e pecados, pelo nascimento, ministério terreno, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nós temos hoje livre acesso a Deus, possibilidade de comunhão, intimidade e, avançando para a eternidade, nós temos a promessa de viver para sempre com Deus, ou seja, livre da condenação, mas para sempre com o Senhor em comunhão perpétua. Logo, esta é a boa notícia, esse é o Evangelho. Pessoa que diz que prega o Evangelho, fala de tudo, menos de Jesus, não pregou o Evangelho. Falou que pregou o Evangelho, não falou da morte, não falou da ressurreição, não falou da expiação, não falou de redenção, não trouxe boa notícia nenhuma. Ele pode ter pregado qualquer coisa, menos o Evangelho. O Evangelho é essa boa nova, é essa boa notícia. Então, partindo desta informação aqui preliminar, se o Evangelho é uma mensagem da morte e ressurreição, esse é o Evangelho. Tecnicamente, preste atenção, estamos aqui numa aula de teologia, então os termos técnicos são aplicáveis a este ambiente. É aqui que nós aprendemos esses detalhes, que não é nada de aberrante ou de blasfemo não atentar para estes detalhes, mas se estamos aqui para aprender, os detalhes nos são por demais preciosos. Então, o detalhe é o seguinte: não existem 4 boas notícias, não existem 4 boas novas, não existem 4 evangelhos. Existe uma boa notícia, uma boa nova, um evangelho que foi contado por Mateus, o mesmo evangelho foi narrado por Marcos, o mesmo evangelho foi narrado por Lucas e o mesmo evangelho foi narrado por João. Quem porventura é um observador, se atém aos detalhes, e quem sabe já me ouviu ou pregar ou dar um estudo em um dos livros do Evangelho, você vai perceber que eu sempre uso essa expressão, como você vai ver ao longo de todo o nosso material. O livro do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, escrito por João, escrito por Mateus, escrito por Lucas e assim sucessivamente. Mas é o Evangelho, a boa nova do Senhor Jesus Cristo. Eu não digo o Evangelho de Mateus. Mateus não tem um, Marcos outro, Lucas outro. Não, existe um apenas, que é o de Jesus Cristo, a boa nova de Jesus Cristo. Eu coloquei inclusive aqui, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Falar diferentemente disso é pecado? Perde a salvação? Claro que não. Mas estamos aqui para aprender o certo, então o certo agora está diante de você. Muito dificilmente você vai encontrar algum material se referindo
a estes livros como 4 evangelhos, apesar de eu ter, pela questão usual, corriqueira, comum, ter colocado no título evangelhos, mas estou aqui explicando. Dentro do conteúdo do material você vai perceber que nós falaremos o tempo todo de um evangelho. Veja bem, vou voltar no parágrafo que eu acabei de ler, você vai perceber agora esse detalhe. A primeira pergunta que se nos apresenta antes de começarmos o estudo dos livros do Evangelho, 4 livros, um Evangelho, dos livros do Evangelho é esta. Por que 4, não 3, não 2, não 1, etc, etc. Ok, terminei o parágrafo dizendo, cada um dos evangelistas escreveu para uma dessas classes, adaptando-se ao seu caráter, às necessidades e ideais. Mateus, sabendo que os judeus aguardavam ansiosos a vinda do Messias, prometido no Antigo Testamento, apresenta Jesus como o Messias. Lucas, escrevendo para um povo culto, os gregos, cujo ideal era o homem perfeito, fez com que o seu livro focalizasse a pessoa de Cristo como a expressão desse ideal. Marcos escreveu aos romanos, um povo cujo ideal era o poder e o serviço. Ele descreveu Cristo como um servo fiel. João tinha em mente as necessidades dos cristãos de todas as nações e assim apresenta as verdades mais profundas do Evangelho, entre as quais mencionamos os ensinos acerca da divindade de Cristo e do Espírito Santo. Todavia devemos lembrar-nos de que a mensagem do Evangelho se dirige à humanidade em geral, sendo os homens os mesmos em todas as épocas. Assim, os fatos anteriores revelam mais uma razão para a existência de 4 livros do Evangelho. A saber, uma mensagem só não teria sido suficiente para apresentar os vários aspectos da personalidade de Cristo. Cada um dos evangelistas o vê sob um aspecto diferente. Mateus apresenta-o como rei, Marcos como servo conquistador, Lucas como filho do homem e João como filho de Deus. Esta visão de Cristo é como a visão de um grande edifício, onde só um lado pode ser visto de cada vez. O fato de os evangelistas terem escrito os seus relatos sob diferentes pontos de vista explicará as diferenças entre eles, as suas omissões, adições e sua aparente, destaco aí entre aspas, aparente contradição ocasional. Só parece que há, mas de fato não há nenhuma contradição. É aparente. Um estudo acurado, cuidadoso, zeloso nos mostrará que não há contradição alguma. Mas, seguindo, falta de ordem cronológica. Os escritores não procuraram produzir uma biografia completa de Cristo, mas levando em consideração as necessidades e o caráter do povo para o qual escreviam, escolheram exatamente os acontecimentos e discursos que acentuaram a sua mensagem especial. Mateus, por exemplo, escrevendo para os judeus, fez com que tudo no seu evangelho, a seleção de discursos e acontecimentos, as omissões e adições, o agrupamento dos fatos, servissem para acentuar o fato da missão messiânica de Jesus. Mateus, Marcos e Lucas apresentam uma grande quantidade de informações semelhantes sobre a vida de Cristo, o que pode ser comprovado verificando-se rapidamente uma harmonia entre os livros. Eles apresentam uma visão mais ou menos similar das atividades e ensinamentos de Cristo e da cronologia dos acontecimentos. São por isso chamados de sinópticos, porque fornecem uma sinopse, ou seja, uma visão geral dos mesmos acontecimentos e têm um plano ou um pano de fundo em comum. Por suas diferenças, os 4 livros do Evangelho são mutuamente suplementares, sem, no entanto, apresentar contradições. As semelhanças, por sua vez, têm caráter complementar. O resultado é um registro quádruplo, abrangente, do ministério redentor de Jesus Cristo. Os pontos de diferença entre os livros sinóticos e o livro de João são os seguintes. Os sinóticos contêm uma mensagem evangélica para os homens não espirituais, o de João contém uma mensagem espiritual para os cristãos. Nos 3 vemos o ministério de Jesus na Galileia, mas no 4 vemos de modo especial o ministério de Jesus na Judéia.
Nos 3 sobressai mais a vida pública, ao passo que no 4º livro é revelada a sua vida particular. Nos 3 impressiona-nos a sua humanidade real e perfeita, no 4º sua divindade impressionante e verdadeira. Temos outros detalhes mas eu não os coloquei aqui no material, mas eu vou apresentar hoje aqui muita coisa. Não se assusta não, você está vendo eu lendo assim, correndo, você deveria lembrar-se que a gente não fez isso no livro passado, mas profetas menores, profetas maiores, livros históricos, poetas, etc, a gente sequer estava lendo material porque eu estava trazendo bastante conteúdo extra aqui, e dessa vez não é diferente. Teremos aí ao longo dessas aulas nada menos do que 500 slides para apresentar a vocês, dos livros do Evangelho e também de Atos dos Apóstolos. Só estou lendo aqui, você acabou de pegar o material agora, então só para você abrir, tirar poeira e tal, mas daqui a pouco não estarei mais lendo. Aí é a responsabilidade individual de ler o material em casa. Essa comparação que eu vou deixar para fazer no final. Vamos começar a olhar os nossos apontamentos introdutórios. Vou fazer até vamos dizer assim, uma sinopse também. Estamos falando de sinopse, fazer uma sinopse da aula da semana passada. Quantos não estavam presentes aí semana passada? Nem eu. Não sabia que tinha tanta gente se ausentado assim, mas imaginei, por algumas razões aí, então preparei uma sinopse aqui. Vamos lá. O Evangelho, a lei do Filho. O Evangelho de Jesus é a base da palavra de Deus no Novo Testamento. Já falamos aqui, o termo Evangelho vem do grego evangelion. Nos primórdios da língua grega, a etimologia indicava, já apresentei, recompensa pela condução de boas novas. Tempos mais tarde, os gregos consolidaram a etimologia de evangelion, fixando a expressão boas novas. É interessante que parece que tem pregadores na atualidade que vivem o contexto antigo do significado da palavra evangelho. Ele não está tanto preocupado com a boa nova, ele está preocupado com a recompensa de levar a boa nova, né? Quando você liga para ele para marcar a agenda, ele não quer saber do que ele vai pregar, ele quer saber da recompensa. Ainda ficaram para trás. Ele só precisa de uma atualização. Tem que atualizar eles estão desatualizados. O Evangelho é boa nova e não mais a recompensa pela boa nova. Isso aqui é apenas um registro assim da mudança histórica da etimologia da palavra. Vamos lembrar da transição, né, do Antigo para o Novo Testamento, período intertestamentário, e aí houve uma mudança, uma metamorfose naquela região, na Palestina, no mundo antigo, desde o fechamento da revelação profética em Malaquias e a reabertura pelo ministério de João Batista. Então nós temos aí 3 grandes poderes em vigência nos dias de Jesus. Primeiro poder, o poder político. Quem era que dominava o mundo antigo, politicamente falando, militarmente? Era Roma. Então nós fechamos as páginas veterotestamentárias com o povo judeu, sob a dominação medo-persa, e quando você vira a página e abre Mateus 1:1, o povo judeu está sob domínio romano. O que aconteceu nesse intervalo, estudamos aí em 4 aulas, né, do livro passado. Mas estamos agora, dentro do contexto do ministério terreno de Jesus, sobre a influência do poder político romano. Olha aí, isso aí, a maioria das Bíblias traz esse mapa, que é o domínio romano. Ele termina justamente aqui no território de Israel, ó, que é esse aqui, esse cantinho aqui. Aqui mais precisamente onde está esse ponto é a cidade de Jerusalém. Roma, ela tem a sua extensão mais para o ocidente, né, o lado oeste, o lado ocidental. Então, ao oriente, basicamente, a dominação romana se encerra justamente ali,
no território de Israel. Síria, um pedaço da Síria, está aqui Antioquia da Síria, Damasco, mas basicamente encerra ali. O norte da África está aqui, o Egito, Líbia, toda a região do mar Mediterrâneo, as ilhas, a Grécia, etc., chegando até a Espanha. Então, foi um dos maiores impérios que o planeta Terra já conheceu. Esse era o poder político nos tempos de Jesus. Os exércitos do Império Romano, que dominavam todas as regiões, estavam prontos sempre a dizimar, literalmente, aqueles que tentassem alguma insurreição, alguma tentativa de libertação, de sair de debaixo da dominação romana. Eles tratavam de forma brutal, cruel. Os exércitos estavam sempre preparados para pôr fim a qualquer tentativa de rebelião. Poder cultural. Qual era a principal dominação, culturalmente falando, nos dias de Jesus? É óbvio, a dominação cultural era dos gregos. Não obstante, a língua que era falada dentro do império era grega, apesar da língua oficial dos romanos ser o latim. Mas para eles também conseguirem se comunicar em toda a extensão do seu império, eles usavam a língua grega, que era a espécie da língua universal, como hoje basicamente está o inglês. Mas a comparação ainda não dá para atingir os mesmos níveis, porque praticamente todo mundo daquela época falava o grego, e hoje não é todo mundo que fala o inglês, né? Talvez vocês, eu ainda estou no The Books aí, em cima da table, mas todos falavam o grego, era a língua, o koiné, o grego comum, o grego do povão, todo mundo falava, era normal, então era importante. E aí a questão cultural influenciava de certa maneira também a forma de culto. O helenismo, a cultura grega impunha de alguma maneira também as questões espirituais. Então nós temos aí, Eros, ou Eros, o deus grego do amor, Epícuros, doutrina: a vida humana consiste nos deleites da mesma e do amor Eros, que dá origem à palavra erótico, Eros. Sabe quem era, na mitologia grega, o deus Eros? É aquele que aparece nos desenhos aí, o anjozinho peladinho com arco e a flecha, flechava e um ficava apaixonado pelo outro. Isso aí vem de... O Cupido. Aí. Era essa divindade grega. Mas isso a gente vai falar quando estudarmos as epístolas. Vamos falar melhor sobre isso aqui. A divindade maior grega era Zeus. Inclusive foi fator conflitante e que originou, vocês vão se lembrar, a revolta dos Macabeus. Foi a tentativa de Antíoco Epifânio colocar uma estátua de Zeus dentro do Santo dos Santos e exigir adoração. A cultura grega estava em franco avanço pelo mundo da época. Finalmente, o poder religioso. Agora, não se tratando de todo o Império Romano, mas da região da Palestina, ali é onde Jesus nasceu, seu ministério, etc. O poder religioso era o judaísmo. Aí, os sacerdotes, os grupos religiosos, saduceus, fariseus, que pressionavam religiosamente, que oprimiam religiosamente o povo da época, o Israel do tempo de Cristo. Então nós temos o poder político romano, o poder cultural grego e o poder religioso, dos judeus, o judaísmo. Olha o ambiente, a gente está montando aqui o barril de pólvora, onde Jesus nasceu, o cenário. Vamos aí continuar montando. A sinagoga, falamos um pouco sobre ela, semana passada com certeza foi falado também, é o destaque religioso do judaísmo em Israel. As sinagogas
que se originaram dentro do período de dominação babilônica ainda, mas se expandiu no período persa e grego, e aí no dia dos romanos, as sinagogas estão espalhadas por todos os lugares da diáspora, por onde os judeus se espalharam. As ruínas de uma sinagoga antiga, o templo de Herodes, falamos bastante sobre ele, o templo que Herodes vinha há décadas embelezando, para continuar mantendo sob sua dominação os sacerdotes. Então nós temos aqui uma visão, uma imagem do templo de Herodes nos dias de Jesus, que era o maior centro religioso do judaísmo. Os grupos religiosos em Israel nos dias do ministério público de Jesus. A gente falou dos grupos de dominação, política, romanos, cultural, os gregos, religiosa, o judaísmo. Dentro do judaísmo, as ramificações do judaísmo, os grupos. Primeiro, mais famoso, fariseus ou fariseon, aqueles que se separam, é o significado da expressão, os separados. Eles tinham essa conotação de serem santos porque viviam separados, não tocavam nas pessoas, se lavavam quando tocavam. A santidade estereotipada, só do exterior, que Jesus denunciou. Não havia santidade interior, apenas exterior, para dar uma amostra ou uma espécie de satisfação pública naquele tempo. Então esse era o primeiro grupo. Segundo grupo, os saduceus, os que dominavam o sacerdócio. E é interessante, eles eram os principais líderes espirituais, porque eles dominavam o sacerdócio, o sumo sacerdócio, eles dominavam o sinédrio, mas eles eram os menos espirituais. Não acreditavam em céu, inferno, anjo, não acreditavam em nada, e eram líderes espirituais. Líderes espirituais incrédulos, já ouviu falar? Que não acredita em nada? Tem, já tinha no tempo de Jesus. Os herodianos, isso aqui já não é um grupo religioso, era mais um grupo político, a família dos Herodes, os simpatizantes e os simpatizantes, para não usar um termo pejorativo, aqueles que se valiam da posição dos Herodes e ficavam ali bajulando para poder ter alguma posição. Então, simpatizante nesse sentido. As características dos herodianos: assassinos, traidores, promíscuos. Trouxemos aqui uma biografia dos Herodes, os Herodes. Não era um só, tá? Lembram disso. A gente vai falar um pouco também aqui ao longo do livro, do estudo dos livros do Evangelho, sobre os Herodes. Os escribas, os responsáveis por manter viva a revelação escrita da Torá, da lei e dos demais escritos, livros proféticos e históricos, que eles chamavam de os escritos, por conta do tempo e de vir se deteriorando, então havia um grupo que sempre estava atualizando os materiais, os originais, e por trabalharem exclusivamente nesse ministério, eles se transformaram em especialistas no livro, na lei. Por isso você vai encontrar várias ocasiões em que aos escribas é usada a designação doutor da lei, mestre da lei, uma pessoa que é versada, não é aprofundada no que está escrito, porque eles se ocupavam de reescrever e também de interpretar o que estava escrito. Aqui nasceram, nessa época, já foi falado também Mishnah, Gemara, Talmud, que são os comentários da lei, etc. Não temos por que voltar nesse assunto aqui agora. Só estou apresentando novamente os grupos. Os zelotes, palavra que significa zelosos. O grupo dos zelotes. Isso aqui é o grupo dos extremistas radicais, eram os xiitas. E João Batista era desse grupo aqui. Tudo indica que João Batista era um zelote. Era alguém que fazia parte desse grupo
do pessoal que era extremamente zeloso, no sentido de que buscava a libertação de Israel pelo uso, de repente, até da força da guerra. Aliás, eu estou falando João Batista, mas não é João Batista, não. É um outro discípulo de Jesus, Simão o Zelote. Não é João Batista, a gente vai falar do grupo dele ainda. Eu usei o termo aqui fora de lugar, deleta aí. Os zelosos eram aqueles que esperavam a libertação da dominação romana por intermédio da espada. Aliás, a frustração de muitos com Jesus é justamente pelo fato de que esperavam um Messias que pegaria espada e lideraria o povo numa batalha contra os romanos e implementaria a libertação de Israel. De certa maneira, havia um pouco de zelote em todo o grupo dos discípulos de Jesus. Com base em que eu afirmo isso? Jesus morreu, ressuscitou, depois da ressurreição ficou 40 dias com os discípulos, sem falar dos 3 anos e meio do seu ministério terreno. Depois tem a morte e ressurreição, os 40 dias antes da ascensão. No dia da ascensão, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o último discurso de Jesus antes de ascender ao céu. A pergunta que fizeram a ele: é neste tempo que tu restaurarás o reino a Israel? Ou seja, o Senhor já morreu, já ressuscitou, mas vem cá, antes de ir embora, ainda vai pegar uma espada e libertar o reino e devolver a Israel? Não vos importa saber sobre tempos e época. Vocês têm que ficar preocupados em uma coisa. Em que o povo tinha que ficar preocupado? O povo de Deus: receber poder. Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser testemunha. Não pense em pegar espada, não. Pense em ser cheio do Espírito Santo. A minha revolução que eu estou implementando é interior, é espiritual, é de dentro. É mudança de vida, de caráter, é libertação do império das trevas, do reino ou do império de Satanás. Não é pegar a espada e lutar contra César. É ser cheio do Espírito e lutar contra a carne. Não, esse aí não. Eu gostava mais do lutar contra César. Lutar contra a carne é mais difícil. Alguém lutou contra a carne hoje? Se não, você já se entregou. Das duas, uma: ou você lutou com ela, ou você já se entregou para ela. Quem está lutando contra a carne aí? Vou usar a frase de Martinho Lutero aqui: me mostre um cristão que não esteja em luta contra a carne, e eu te mostrarei alguém que não é cristão. Só usar essa frase de Lutero, você já entendeu tudo, né? Estamos em luta constante contra a carne. Essênios, aí sim, aqui é o grupo do João Batista. Do aramaico Rassaia, ou do grego Ressoi ou Essei, que significa racidinho hebraico, os piedosos. Os essênios eram um grupo que viviam isolados da sociedade, buscando uma comunhão maior com Deus. Os mosteiros, que hoje existem aí, que é utilizado de uma forma equivocada pelos romanistas, na verdade, ele surge aqui deste ideal dos essênios de viverem isolados da sociedade, buscando um crescimento e uma evolução espiritual. Nós temos o mais famoso deles, que vários achados arqueológicos, os principais achados arqueológicos, que é da região ali do Mar Morto, que tinha ali as ruínas de uma grande, uma localização muito grande onde os essênios ficavam. Acredita-se que João Batista ficou muito tempo ali. Aí a gente teria que puxar aqui uma história que é muito longa. João Batista já nasceu, você sabe, os pais deles eram velhos, ele ficou órfão muito cedo, e acredita-se que ele foi adotado por um grupo de essênios e foi levado para viver no deserto, dentro desse contexto, e ele já cresce lá. E aí nós temos esse profeta dessa estirpe, totalmente radical,
intransigente com o pecado, claro, da forma que deveria ser, mas isso faz parte também da sua formação enquanto pessoa dentro desse grupo dos essênios, naquela região ali chamada de Curã. Temos os famosos escritos achados do Mar Morto. Então o principal grupo dos essênios habitavam ali. Vamos falar agora rapidinho de subdivisão geográfica de Israel nos dias de Jesus. Lembrando que isso aqui também é matéria de geografia bíblica, já estudamos, mas apenas para relembrar. A Terra Santa estava dividida basicamente no lado ocidental do Rio Jordão. O lado, portanto, você olhando é o lado esquerdo, né? Ao norte a Galileia, a região central Samaria e a região sul a Judéia. Depois você tinha do outro lado do Jordão Decápolis, as 10 cidades. Aí você, dentro das 10 cidades, Gadara, Gerzara. Por isso que às vezes você lê no texto bíblico, será que escreveu errado, o nome está trocado? Não, eram várias cidades com esses nomes parecidos. Cidades com nomes até gregos. Aí tem Itureia, Gaulanites, Bataneia, Traconites, Aurenites, tudo do outro lado. E lá embaixo a Pérea. Basicamente o ministério público de Jesus girou em torno da Galileia e da Judéia. Claro, ocasionalmente ele passou por Samaria, ocasionalmente ele atravessou o mar da Galileia e foi lá em Gadara, na região de Decápolis. Ocasionalmente ele saiu, aliás, até onde se sabe, uma única vez Jesus pregou até fora do território de Israel. Ele foi na região de Tiro e Sidom, aqui já no extremo norte, a região da Fenícia. Jesus fez também, passou por lá um tempo. Que milagre Jesus fez lá em Tiro e Sidom? Quem foi incomodar o mestre lá em Tiro e Sidom? A mulher cirofenícia, ou mulher cananeia. E Jesus até, de alguma forma, tentou se esquivar dela. Os propósitos aí já exigem uma hermenêutica e uma exegese mais aprofundada. Falando do texto, pelo texto simplesmente, Jesus disse a ela que não era lícito se preocupar com os estrangeiros, era necessário primeiro dar pão aos filhos de Israel e depois então se preocupar com o estrangeiro. Essa mulher se contentou com migalha e a migalha fez toda a diferença na vida dela. Era tudo que ela precisava. As migalhas que caem da mesa do Filho de Deus. Pois bem, está aí o território, mais uma imagem, um mapa que se encontra na maioria das Bíblias. Os 4 grandes aspectos de Jesus nos 4 livros do Evangelho. Por que 4 livros? Nós falamos, porque Jesus é apresentado de 4 formas distintas. São 4 aspectos, são 4 visões, são 4 observações destacáveis do ministério, da personalidade, da vida, da pessoa, da obra de Jesus, que cada um dos evangelistas, no seu livro, vai acentuar. Então vamos entender. Mateus, no Evangelho segundo Mateus, Cristo é visto como rei. No Evangelho escrito por Marcos, ele é visto como servo. O registro de Lucas apresenta Jesus como homem perfeito. Já o registro feito por João o apresenta como Deus. Mateus tem como público-alvo principal, não exclusivo, principal, judeus. Marcos, romanos, Lucas, os gregos. João, que é o último a escrever o seu registro do Evangelho, já no final do século, já beirando ali próximo do ano 95, então a igreja já tinha pelo menos aí um meio século de existência. Quando João vai escrever o seu registro do Evangelho, já havia 5 décadas, mais de 5 décadas que a igreja já estava avançando desde Pentecostes. Então, basicamente, João está escrevendo para um povo espiritual. Por isso a mensagem dele é mais profunda, é mais espiritual. Ele não tem a intenção de repetir aquilo que já havia sido dito
por Mateus, Marcos e Lucas, que foram registros bem mais antigos do que o dele. Então ele vai trazer uma mensagem mais espiritual. Quantidade de capítulos sabemos, né? Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 21. O material exclusivo de Mateus comporta 42% do seu livro, ou seja, 42% do livro de Mateus, o que está escrito lá, você só vai encontrar em Mateus, é exclusivo. Coloca exclusivo aí, dá trabalho para fazer. Depois você tem o de Marcos. 7% apenas do material que Marcos escreveu é exclusividade de Marcos. Lucas já apresenta 59% de exclusividade no seu material. E olha aí, João apresenta 92% de conteúdo exclusivo. 92% do que você vai ler em João, você não vai encontrar em outro lugar. Por isso é um registro do Evangelho completamente diferente, especial. Mateus, por estar escrevendo a judeus, tem a preocupação de citar bastante o Antigo Testamento, por isso ele faz 53% de citações do Antigo Testamento. Marcos não tem tanta preocupação, apenas 36%. Lucas faz 25% e João apenas 20%. Aproveitar que estamos olhando um quadro aí. Esse quadro é o mesmo que está no material na página de número 7. Então, já apresentei para você aí. O quadro que encerra a nossa introdução. Apocalipse. O que o Apocalipse tem a ver com o livro do Evangelho de Jesus Cristo? Bom, em Apocalipse há uma visão que João, o mesmo que escreveu o livro do Evangelho, ele apresenta. Ele diz que diante do trono, como um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro animal era semelhante a um... Quem está acompanhando aqui, é semelhante a um? O segundo animal semelhante a um? O terceiro semelhante, e o quarto, uma águia voando. Então nós temos 4 animais diante do trono. O que isso tem a ver com o livro do Evangelho que estamos aqui estudando? Olha aí, temos um livro selado com 7 selos diante do trono, e ali haviam 4 animais diante do trono. O primeiro animal com um rosto semelhante ao de leão, o segundo semelhante aqui ao de um touro, né, um bezerro, o terceiro um homem, e o quarto uma águia voando. O primeiro animal era semelhante a um leão, Mateus. O segundo um bezerro, o registro de Marcos. O terceiro um homem, é o registro de Lucas, e o quarto uma águia voando, é o registro de João. Por que isso? Porque o leão é o rei dos animais. É ideal para retratar a realeza de Cristo, assim como o livro de Mateus. Filho de Davi, rei dos judeus, Cristo é chamado de leão da tribo de Judá. Ele é apresentado como rei. Então, é essa visão que Mateus contempla e apresenta. Ele vê o rei, ele apresenta o rei, representado então pelo animal, que é o leão. O segundo é o bezerro, que representa muito bem Cristo, como ele é apresentado no segundo livro, o de Marcos, porque o bezerro é símbolo de serviço, de dedicação ao trabalho, de entrega. Assim Cristo se fez servo de Jeová em nosso favor. O bezerro é a apresentação de Jesus aqui por Marcos. Terceiro, rosto de homem. Esta imagem corresponde ao terceiro livro do Evangelho, a saber, o de Lucas, onde a humanidade de Cristo está em plena evidência. O quarto, a águia voando. Os primeiros animais, todos pertencem à terra, assim como os 3 primeiros livros do Evangelho enfatizam Cristo no seu relacionamento terreno. No registro de João, Cristo não é terreno, ele é divino, Filho de Deus, ele é apresentado como Deus. Vocês observam, por exemplo, existem 2 livros
que trazem genealogia e 2 livros que não trazem genealogia. O primeiro livro que traz genealogia é o livro de Mateus. E ele traz a genealogia de Jesus até Abraão, destacando na árvore genealógica de Jesus a pessoa de Davi, para provar que Jesus é da descendência de Abraão, descendente de Davi, portanto, ele tem legitimidade na herança do trono. A genealogia descrita por Lucas vai levar Jesus até onde? Vai até onde a genealogia que Lucas escreveu? Até Adão, para mostrar que Jesus é homem. Ele está na árvore genealógica de Adão. Marcos não apresenta genealogia, porque servo, quem se preocupa em trazer genealogia de servo? Servo não tem genealogia. João, fazendo até uma retificação aqui, João traz sim uma genealogia, mas ele liga a pessoa de Jesus diretamente à sua filiação divina. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era... Acabou a genealogia de João, por aí. Jesus é Deus, Filho de Deus, Ele é divino. Então, isso é importante ser ressaltado. Bom, vou começar aqui a falar do capítulo 1, Mateus. A gente vai um pouquinho, daqui a pouco eu paro aí para o intervalo. Não vou parar agora não, vou dar apenas uma introdução aqui. Eu vou fazer uma introdução antes do intervalo, destacando aqui alguns pontos que estão no nosso material. E aí quando nós voltarmos do intervalo, aí eu fico por conta apenas dos slides. Então vamos lá, página 8. Autor. Uma tradição digna de confiança atribui a Mateus a autoria deste livro. Muito pouco se diz acerca dele no Novo Testamento. Sabemos, entretanto, que era um coletor de impostos do governo romano e que foi chamado pelo Senhor para ser seu discípulo e apóstolo. O tema de Mateus, o tema central deste livro é Jesus, o Rei Messias. Mateus, escrevendo aos judeus e conhecendo as suas grandes esperanças, apresenta Jesus como o único que cumpre as escrituras do Antigo Testamento com relação ao Messias. Por meio de numerosas citações do Antigo Testamento, ele mostra o que o Messias deve ser. Por um registro das palavras e atos de Jesus, prova que ele era esse Messias. A repetição frequente das palavras reino e reino dos céus revela outro tema importante do evangelho registrado por Mateus. Expõe o reino dos céus prometido no Antigo Testamento, proclamado por João Batista, e Jesus, representado agora pela igreja e triunfante na segunda vinda do Filho de Deus. Para toda a humanidade em geral, para quem ele foi escrito, para toda a humanidade em geral, mas para os judeus em particular. A intenção de dirigir-se primeiramente aos judeus vê-se pelos seguintes fatos. Primeiro, o grande número de citações do Antigo Testamento. Há cerca de 60 dessas. Alguém que prega aos judeus deve provar a sua doutrina pelas escrituras antigas. Mateus fez ou faz dessas citações a verdadeira base de seu registro do evangelho. Segundo, as primeiras palavras do livro, genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, sugerem imediatamente aos judeus 2 pactos que contêm promessas do Messias, o davídico e o abraâmico. Terceiro, a ausência geral de explicações dos costumes judaicos demonstra que o evangelista escreveu a um povo familiarizado com esses costumes. Você vai ver bastante em Lucas e em Marcos, quando eles citam alguma coisa, alguma atitude, alguma festa, algum comportamento que tem a ver com o costume dos judeus, eles sempre dão uma nota explicativa. Mateus não faz isso, porque ele já está escrevendo para um povo que sabe exatamente do que se está tratando. Há um outro detalhe a se observar. O versículo-chave em Mateus é o capítulo 27, versículo 37. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos judeus. Está aí para você um esboço panorâmico do Evangelho segundo Mateus. Não vou ler aqui,
você vai poder observar. Isso é muito bom para culto de ensino, para estudo, esse detalhamento aí, esse esboço do livro. Agora vamos falar aqui de uma visão panorâmica do Evangelho segundo Mateus. Ao mesmo tempo em que a vida e o ministério de Jesus são o foco do livro do Evangelho de Mateus, ele também deixa claro que o que Jesus disse e fez, como também os eventos que conspiraram para levá-lo à cruz. Faz parte do plano e do propósito de Deus. O principal sentido de salientar esse ponto é a frequente ligação de eventos da vida de Jesus com passagens do Antigo Testamento. Mateus, na apresentação da genealogia de Jesus, também ilustra que o propósito de Deus é alcançado apesar das circunstâncias adversas e do comportamento deplorável de algumas dessas pessoas que aparecem na genealogia. Assim, no primeiro versículo do livro, ele diz que Jesus é descendente de Davi e de Abraão. Todavia, esta linhagem envolve muitas pessoas, aliás, muitas guinadas e voltas penosas, que contudo não impedem a realização do plano divino. A menção das 4 mulheres na genealogia de Jesus é uma ilustração disso. Não se pode determinar com certeza porque Mateus, ao contrário da prática usual de citar apenas os homens, escolhe mencionar essas mulheres. Contudo, é digno de nota que Tamar, Raabe, Ruth e Batseba, que é mencionada no versículo 6 apenas como mulher de Urias, elas eram gentias, e no caso de Tamar, Raabe e Batseba, o nome de cada uma delas está ligado a casos de imoralidade. Elas servem para lembrar o leitor de que Deus demonstrou misericórdia com os gentios indignos do passado e também que o plano de Deus não pode ser frustrado pelas falhas humanas. A linhagem do Messias é marcada por alguns personagens questionáveis, os tipos que um genealogista seletivo poderia ficar inclinado a não mencionar. Esses personagens, embora não sejam modelos de comportamento, são um lembrete de que, com frequência, a graça de Deus estende-se às pessoas mais improváveis, as quais, por sua vez, servem para desenvolver os propósitos dele no mundo. Outro detalhe, a palavra cumprir é muito importante no livro de Mateus, visto que o Novo Testamento não é uma oposição ao Velho, mas um cumprimento do mesmo. A palavra cumprir se manifesta no tocante à perfeita realização da vontade de Deus ao longo de todo o registro do Evangelho. Mateus, de modo característico, não hesita em registrar o fato de que João Batista e Jesus cumpriram a vontade de Deus e que, ao fazer isso, seguiram o caminho que os levou ao martírio. Olha aí, cumprir a vontade de Deus é caminho que leva, muitas vezes, ao martírio. Nisso vemos a mão de Deus até mesmo no início do ministério público de Jesus. Logo após o batismo de Jesus, ainda com as palavras de Deus: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo." Ecoando nos ouvidos dos leitores, Mateus registra a tentação de Jesus, introduzindo-a com estas palavras: "Então foi Jesus pelo Espírito ao deserto, levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo." Mateus não deixa escapar o fato de que a mão de Deus está presente nessa experiência da tentação de Jesus. Ele é conduzido, voz passiva, pelo Espírito, o agente de Deus, a fim de ser tentado, outro verbo na voz passiva, dessa vez com infinitivo que transmite propósito, pelo diabo, o agente da tentação. Jesus Cristo, Filho de Deus, filho de Abraão. Não vou ler aqui também, você pode ler depois, só para você perceber os detalhes dessa conexão que Mateus faz questão de destacar, da genealogia de Jesus, ligando ele à pessoa de Davi e também ao patriarca Abraão. Finalmente, o triunfo do Messias. O livro de Mateus chega a uma feliz consumação na ressurreição do Messias dentre os mortos. Todo o poder lhe é dado no céu e na terra. Por esse motivo, tem o poder de enviar os seus seguidores por todo o mundo com a mensagem da salvação. Assim, se cumprem as palavras de Isaías: "Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios.
não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Com o propósito de facilitar o entendimento da visão panorâmica de Mateus, segue aí um esboço detalhado por capítulos deste livro. Capítulo 1, genealogia. O 2, a fuga para o Egito. No 3, o batismo. No 4, a tentação. 5, 6 e 7, o famoso Sermão da Montanha. Os capítulos 8 e 9 nos apresentam alguns milagres. No capítulo 10 tem o envio dos 12 apóstolos. No 11 e 12 nós temos alguns discursos importantes. Capítulo 13, Jesus fala através de parábolas. 14 e 15, alimentando a multidão. No 16 nós temos o famoso episódio da confissão de Pedro, seguido pela transfiguração no 17. Do 18 ao 20, mais alguns discursos importantíssimos de Jesus. No 21 temos a sua entrada triunfal. No 22, a conspiração ou conspirações dos inimigos. O 23, nós temos os ais, vamos falar deles hoje. 24 e 25, sermão profético acerca da sua segunda vinda. No 26, ele é traído. No 27, crucificado. No 28, ressurreto. E todos dizem glória a Deus. Depois do intervalo a gente vai voltar e eu vou trazer aí pelo menos uns 100 slides e você vai poder usar o seu espaço para anotações. Amém? Vamos lá para o intervalo. Daqui a 15 minutos chamo vocês de volta. Vamos lá. Vamos falar então sobre o livro de Mateus. Já fizemos a leitura e a apresentação do material aí no nosso livrinho. O versículo-chave já vos apresentei. Por cima da cabeça puseram escrita a acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. O livro de Mateus apresenta Jesus como o rei dos judeus, o leão da tribo de Judá, é a face de leão. Jesus, o leão da tribo de Judá. Em Mateus, Cristo é apresentado como filho de Davi, o rei dos judeus. E tudo em sua narrativa é centrado nesta verdade. Isto explica porque o primeiro livro do Evangelho começa descrevendo a realeza da genealogia de Cristo. E porque o segundo capítulo é mencionado a vinda dos magos do Oriente, perguntando: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Uma pergunta aqui, que eu poderia até cobrar de vocês na prova. Vamos ver quem está afiado. Eram quantos magos? 3? Não tem número de mago, nem de estrela. Tem quantidade de presente. Ele recebeu 3 presentes. Aí alguém chegou à conclusão, já que eram 3 presentes, eram 3 magos. Eu não sei dizer se eram 3. Não sei te afirmar não. Mas só não tem essa informação expressa de forma explicitada na Bíblia. Podia ser 6. De 2 em 2 juntou, 2 juntou, deu uma mirra, 2 juntou, deu incenso, 2 juntou, então, só esse detalhe aí, ó. Os magos do Oriente. Então, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Falamos sobre isso aí, a questão do desespero de Herodes, quando dá informação de que o rei havia nascido. Herodes se preocupou, e isso vai culminar com uma mortandade de crianças ali em Belém. Nos capítulos 5 a 7, temos o Sermão da Montanha. Na verdade, se trata de um manifesto real, contendo a enunciação das leis do seu reino. Jesus é apresentado como rei. No capítulo 1, a sua genealogia. No capítulo 2, todo esse movimento é para destacar a sua realeza. No capítulo 3, ele passa no teste, aliás, o batismo. No 4 é o teste da tentação. No 5, então, nós temos o primeiro manifesto real. Estou falando dentro da cronologia do livro de Mateus. Ele apresenta assim, Jesus como rei nesse sentido. Ele tem genealogia, ele foi honrado por magos do Oriente, ele
foi ungido pelo Espírito Santo e com a autenticação do Pai, o Espírito desceu sobre ele, o Pai disse: esse é meu filho. Então, no capítulo 3, no 4, ele vence Satanás no deserto, na tentação. No 5 nós temos, 5º, 6º e 7º capítulo, seu manifesto real, o Sermão da Montanha. Esse esboço aqui eu já apresentei para vocês, não vou apresentar aqui novamente. Vamos estudar aí esses detalhes agora do Evangelho segundo Mateus. Olha aí, Mateus: Jesus, o rei dos judeus. Iesu, Basileus, tou e Erudeu. Significa o que isso aqui? Por quê? O livro de Mateus começa mostrando-nos a visão do escritor hebreu. Jesus é o rei dos judeus. Lemos em Mateus 1:1. Olha como começa o livro. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Coloquei aqui no original, mas vamos ganhar tempo aí. Iesu Cristo, Salvador. Jesus significa Salvador. Cristo é uma palavra grega, tradução da palavra hebraica Messias. Tanto uma quanto a outra significa ungido. Salvador ungido, da descendência de Davi, ruio David, ruio Avraham, da descendência de Abraão. Então, essa genealogia aqui, ela é importante. Mateus começa dessa forma. Isso aqui a gente precisa entender por causa do público-alvo. Ele quer chamar a atenção do público-alvo dele, que são os judeus. Ele está apresentando o histórico a partir da genealogia de um Salvador ungido, que é descendente de Davi, que é descendente de Abraão. E aí ele começa então a provar isso. O Evangelho de Jesus revela-nos esse Evangelho aqui, escrito por esse registro do Evangelho, procedências naturais do Salvador, em 2 tábuas genealógicas. Da tribo de Davi, 100% judeu, a tribo de Davi. Descendente, mostra que Jesus nasceu em Belém, belemita. Hebreu, porque é filho de Abraão. E Lucas vai fazer a sua genealogia até Adão, passando por Maria, mostrando que Jesus é 100% homem. Portanto, a tábua genealógica de Mateus, em nível ascendente, mostra-nos o vínculo de Jesus com Davi, Abraão, e Lucas vai trazer até Adão. Isso aqui para ressaltar a humanidade. Os judeus não estavam muito preocupados com essa questão. Estavam preocupados em saber se ele é filho de Abraão, filho de Davi. Prosseguir. Vamos falar um pouco sobre a tentação de Jesus. Alguém foi tentado hoje? Aqui? Tentado não ceda, ceder é pecar. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Ser tentado significa que você é uma ameaça ao inferno e por isso ele quer te derrubar o tempo todo. Então, a tentação, ela de alguma maneira mostra também que estamos no caminho certo. Jesus passou pela tentação. O diabo percebeu o potencial de Jesus para fazer estragos irreversíveis no seu império e nas suas obras. Então, a tentação ela vem para tentar paralisar, impedir o avanço de pessoas que Deus tem projeto. Então, não se escandalize com a tentação. Ela faz parte até do crescimento do servo de Deus. Vamos falar um pouco então da tentação. Eu fiz recortes, tá? Deixa eu falar para você. Dentro dos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, eu fiz recortes. Eu peguei alguns textos, algumas passagens em Mateus, que aí depois eu não vou trabalhá-las em Marcos, já vou falar de outras, que não vou falar em Lucas, já vou falar outras, para a gente fazer essa montagem aí do ministério de Jesus apresentado pelos sinóticos. Então aqui eu vou começar pela tentação, vou falar um pouquinho do Sermão do Monte, vou falar de outras coisas aqui, vocês vão ver. Tentação. A tentação satânica no deserto, um grande sobrenatural conflito. O rei, Jesus é o rei, e o diabo, sozinhos no deserto. De um lado, o mesmo diabo,
responsável pela queda de Adão num jardim majestoso, ou no majestoso jardim. Do outro lado, Jesus Cristo num deserto. Quem escreveu o registro da tentação aqui? Quem foi o escritor? Quem é que a gente está estudando aqui? Mateus. Como é que Mateus sabe os detalhes da tentação? Quem estava lá? Só Jesus e o diabo. Com certeza não foi o diabo que contou para Mateus o que aconteceu lá. Foi Jesus. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Jesus vai dar detalhes da sua tentação. Isso é uma coisa delicada. Isso é uma coisa muito delicada. Entrar em detalhes da minha tentação, da sua tentação. Eu perguntei quem foi tentado, você ficou com vergonha até de dizer que foi tentado. Imagina se eu pedisse para você dizer em que, como, que hora, como. Meu Deus, chega. O diabo te propôs isso? Misericórdia. Jesus vai dar os detalhes da tentação dele. Nenhuma outra pessoa estava lá. Foi Jesus que deu. Para você pensar, não vou entrar muito fundo nisso aqui não, senão eu prego aqui e tal, isso aí é outra coisa, mas Jesus deu os detalhes da sua tentação. Adão foi derrotado num majestoso jardim. Jesus venceu num deserto. Percebe que a questão não é o lugar. Às vezes nós damos desculpa. Eu fui derrotado, também estava passando um deserto. Adão caiu no jardim. Jesus foi fiel no deserto. Então a questão não é o lugar, a questão é o caráter, é a pessoa. O propósito do conflito, da parte do diabo. O que o diabo queria? Tentar o rei dos judeus. Da parte de Deus, o nosso Deus ele não tenta, ele prova. Provação. O diabo queria derrotar. O Senhor nosso Deus provar aos cristãos que é possível aos filhos de Deus vencer o diabo no deserto. Jesus está apresentando este modelo de filho perfeito de Deus para que nós copiemos, imitemos. Então, na tentação no deserto está ficando claro que é possível vencer Satanás no deserto. Eu lembro que eu já falei aqui sobre a tentação de Jesus ter algumas diferenças com as tentações que Satanás aplica aos demais seres humanos. Eu vou te dar esses detalhes daqui a pouquinho, novamente, fala sobre isso. Primeiro, o versículo diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O agente condutor do Filho de Deus foi o Espírito Santo. Ele que levou, com o propósito de permitir que Jesus sofresse a tentação. A primeira tentação. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. A Bíblia deixa claro que esta palavra ocorreu 40 dias depois de Jesus ter entrado no deserto. Ele ficou lá 40 dias, jejuando e orando. No 40º dia, com certeza, com fome, o diabo vem e faz a proposta. A primeira tentação diz respeito ao amor e à vontade de Deus. Como assim? A última vez que Jesus apareceu publicamente foi no batismo. Depois do batismo, a Bíblia diz: saindo ele da água, foi conduzido pelo Espírito. Depois do batismo. Então, no batismo, a última aparição pública de Jesus antes da tentação, alguns eventos marcaram o batismo, como por exemplo a palavra de Deus direcionada ao Filho: este é o meu Filho amado, este é o meu Filho amado, este é meu Filho amado, em quem me comprazo, que me dá muito prazer. E Jesus entra no deserto para ser tentado. A última vez que ele ouve Deus falar, a última vez que ele escuta vindo do céu uma palavra do Pai dirigida para ele, a palavra é: você é meu filho, você é meu filho, você é meu filho. 40 dias depois, o diabo aparece e pergunta: você é mesmo filho de Deus? Será que Deus não mentiu para você não? É verdade mesmo? Olha
a sua situação? Como é que pode você ser filho de Deus e estar nessa dificuldade? Parece que vejo até num programa de televisão. Como é que pode você ser filho de Deus e estar nessa situação? Como é que pode você ser filho de Deus e estar aí, enfermo? Não. Filho de Deus. Já ouvi essa conversa. Eu já ouvi essa história. O diabo já conversou essa conversa com o próprio Jesus. Então não aliviaria para colocar essas dúvidas na minha, na sua, na nossa cabeça, usando servos dele, né? Você é mesmo filho de Deus? Tem certeza? Passando por esse deserto, filho de Deus? Se você é filho de Deus, você vai determinar agora o fim dessa provação. Você vai transformar pedras em pães e vai acabar com essa luta. Se você é filho de Deus, eu quero que você me prove agora. E aí tem uma multidão indo atrás dessa proposta. Ok. O que tem a ver o amor e a vontade de Deus nessa primeira tentação? Em outras palavras, Satanás está dizendo: uma vez que você é filho amado de Deus, por que seu pai não o alimenta? Por que colocou você neste deserto terrível? O inimigo faz ainda outra sugestão: use seus poderes divinos para suprir suas próprias necessidades. Ele põe em xeque o amor de Deus por Jesus. Ele te ama e te deixa passar por isso? E em segundo lugar, use seus poderes para se alimentar, ou seja, haja a parte da vontade de Deus, faça prevalecer a sua. Você está precisando de comida, então sobrepõe a sua vontade à de Deus. Qual é a de Deus? A de Deus é a tentação. O Espírito Santo te conduziu aí para passar por isso, e você vai dar um fim naquilo que Deus estabeleceu. Você está agindo à revelia da vontade de Deus. É a proposta de Satanás para Jesus. Ele colocou em xeque o amor de Deus pelo Filho e colocou em xeque a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na vida do Filho, insinuando que Jesus deveria agir por conta própria para resolver aquele problema. Quando colocamos nossas necessidades físicas acima das espirituais, irmãos, caímos em pecado. Quando permitimos que as situações controlem nossas ações, em vez de seguir a vontade de Deus, caímos em pecado. Jesus poderia, estou falando de poder, poderia transformar pedras em pães, mas com isso teria usado seus poderes independentemente do Pai, e o Filho veio justamente para obedecer ao Pai. Às vezes a gente sai de situações sem esperar antes Deus falar. É o momento de sair. Aguarda, espera. Às vezes está no nosso poder, até humanamente falando, sair. Não quero mais ficar, não vou passar por isso, vou fazer aquilo, vou mudar, vou vir, vou ir. Não espera terminar aquilo que Deus está realizando, e a gente sai. E quando a gente sai também de debaixo do centro da vontade de Deus. O Filho não, ele não saiu. Pelo contrário, a resposta foi: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Agora eu pergunto a vocês: qual foi a última palavra que saiu da boca de Deus que Jesus ouviu quando estava sendo batizado? Este é meu filho amado. 40 dias depois o diabo está perguntando: você é filho mesmo? Você é filho mesmo? Jesus está dizendo: eu me alimento da palavra que eu ouvi o Pai falar comigo há 40 dias atrás. Estou comendo ela até hoje. Estou me alimentando dela até hoje. O problema é que a gente joga fora. Você está recebendo um alimento aqui hoje. O que você vai fazer com esse alimento amanhã? Você vai lembrar dele amanhã? Vai lembrar dele semana que vem? Mês que vem? Daqui a 40 dias? O alimento que o Pai está te dando aqui hoje? O diabo está esperando você perder essa palavra para ele vir com uma tentação. Jesus não perdeu, ele ainda estava com aquela palavra. Segunda tentação: disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Já que é para usar a Bíblia, o diabo vai usar a Bíblia. Também está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Está escrito aonde? Salmo 91.
Salmo 91. Se escandaliza não, o diabo gosta do Salmo 91, tá? Ele conhece o Salmo 91. Quando você chega naquele departamento, está lá o Salmo 91, o diabo também usa o Salmo 91. Não está dizendo nada, não quer dizer nada. Em outras palavras, o que Satanás está dizendo é: se crê nas Escrituras, pule. Vamos ver se o Pai está cuidando de você, da sua vida, está preocupado mesmo contigo. Pula daqui de cima lá embaixo. E ele vai dar ordem aos anjos. Imagina, irmão, Jesus pulando do pináculo do templo, lá embaixo, os sacerdotes, as pessoas oferecendo sacrifícios, todo aquele trâmite da religião, e de repente lá do pináculo, do cume do templo, pula Jesus, todo mundo olha, ele pulou. Aí vem os anjos, pega ele, aquela aterrissagem. Meu Deus, é o Messias mesmo, é o Messias. Faz de novo. O diabo está propondo isso. Que proposta é essa? É importante primeiro observar com atenção a resposta de Jesus. Também está escrito: nunca devemos isolar uma passagem do resto das Escrituras. Antes é preciso sempre conferir coisas espirituais com espirituais. O diabo isolou o texto do contexto. E detalhe, tirou parte para poder apresentar a Jesus. Podemos usar a Bíblia para provar praticamente qualquer coisa, se isolarmos o texto de seu contexto, transformando-os em pretexto. Ao citar o Salmo 91, Satanás havia omitido astutamente as palavras: o Senhor te guardará para que não tropece com teu pé em pedra em todos os teus caminhos. Ou seja, enquanto você estiver caminhando nos caminhos do Senhor, Ele te guardará para que você não tropece com teu pé em pedra. Satanás diz: pode pular, porque está escrito que Ele não vai permitir que você tropece. Mas se eu pular, eu estou saindo do caminho dele. E aí a condicionalidade da promessa é quebrada. E do jeito que a condicionalidade é quebrada, não no caso de Jesus, mas no caso de qualquer outro que tenta fazer, vai se quebrar também da mesma forma, com a cara lá embaixo. Ele omitiu. O Filho de Deus que está dentro da vontade de Deus desfruta a proteção do Pai. Ele cuida daqueles que estão andando nos seus caminhos. Tem gente que está toda torta e está reivindicando proteção divina. Está toda errada e está reivindicando cuidado divino. Está desviado e requerendo promessa. Até estava lá o post aqui, eu quero de volta aquilo que é meu por direito. Aí o outro colocou lá: você quer a condenação? Tem certeza? O que você tem por direito é ser condenado. Jesus tirou a condenação de você, assumiu você quer de volta e esqueceu por direito. Então, tomar cuidado com essas declarações aí, completamente descabida. Essa segunda tentação, que era essa proposta de Jesus ser reconhecido por este ato apoteótico de se jogar do cume do templo e ser amparado pelos anjos. Então, chegando lá embaixo e recebendo reconhecimento público da sua divindade, isso é um caminho para chegar até o fim do projeto de Deus, sem passar pelo sofrimento. Satanás está propondo um atalho. Isso é perigoso. Tem gente que está aceitando os atalhos propostos pelo diabo. O pai prometeu que ia exaltar o filho depois que ele se humilhasse até a morte e morte de cruz. Satanás diz: não, ele te exalta aqui, sem passar pela cruz. Corta a volta, faz um atalho. Terceira tentação. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. E já vi algumas pessoas colocarem esse texto: tudo isso te darei se prostrado me adorar. E o outro: oh glória, aleluia. Não foi Deus que falou isso, foi o diabo. Foi o diabo. O diabo leva a pessoa para o monte para fazer promessas de glórias terrenas, passageiras, efêmeras, fugazes. Deus leva o cidadão para o monte, não é para fazer promessa terrena. Leva você para o monte para pedir para você o Isaac, sacrifício, como o de Davi. Ele te leva para o monte para você ser crucificado. Quando Deus te leva para o monte, é para sacrifício. O diabo, para prometer glórias deste mundo. Então cuidado,
Se está recebendo promessa no monte, cuidado, hein? Em outra palavra que Satanás está oferecendo a Jesus, é um atalho para o seu reino. O inimigo está propondo, em troca da adoração a ele, desfrute da glória sem qualquer sofrimento. Já falamos disso. Adorar a criatura em lugar do Criador é a mentira que governa nosso mundo nos dias de hoje. Não existem atalhos para a vontade de Deus. Se desejamos participar da glória, devemos participar antes do sofrimento. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram quem? Os anjos, e o serviram. Só ter paciência que os anjos vêm. Imagina o banquete que os anjos trouxeram para Jesus no final da tentação. Imagina. Passou pelos 3 testes, as 3 tentações, né, pesada do diabo. Aí o texto diz, acho que se não me engano é Lucas que vai, não Mateus mesmo. Os anjos vêm e o servem. O senhor quer comer o quê? Está com vontade de comer? O senhor quer o quê? Trouxemos do céu aqui para o senhor comer. É o quê? O senhor passou pela tentação. Enquanto isso tem gente lá atrás roendo pedra com gosto de pão. Transformou a pedra. É pão, é pão. É pão o quê? É pedra. Isso é pedra. Os seus dentes tudo quebrado, aí você está mastigando pedra. E Jesus está lá sendo servido pelos anjos. Então aguenta um pouquinho mais a tentação. Para de comer pedra, irmão. Comer pedra. O pessoal fala o pão que o diabo amassou. Que pão que o diabo amassou? É pedra que você está comendo dizendo que é pão. Aguarda, seja fiel na tentação e os anjos te servirão. Depois de derrotar Satanás, Jesus estava pronto para iniciar seu ministério. Nenhum homem tem o direito de chamar outros a obedecer, enquanto ele próprio não tiver obedecido. Cristo provou ser o Rei perfeito, cuja soberania é digna de nosso respeito e obediência. E Jesus é o mestre, é o Rei exemplar, que exige dos seus súditos aquilo que ele faz primeiro. Se ele fala para você ter resistência na tentação, é porque ele teve. Se ele fala para você ser obediente, é porque ele obedeceu. Se ele diz para você ser fiel, é porque ele é fiel. Ele não te pede nada que ele não fez primeiro. Por que isso é importante saber também? Porque ele está confrontando o farisaísmo, que pede do povo algo que eles mesmos não fazem. E Jesus, antes de pedir qualquer coisa, faz primeiro. Então ele nunca vai mandar você fazer algo que ele primeiro não deu o exemplo. Vencer a tentação, agora ele pode dizer para os homens serem fiéis a Deus e vencer a tentação no meio do deserto, porque ele assim agiu. Ele é o mestre que ensina por meio do exemplo, não apenas por palavra. Quem fala e não faz é hipócrita. Quem faz e fala tem autoridade para falar porque faz. Não seja o... Como é que eles falam aí? São não sei o que é lá, diz e não faz. Sei lá, disso para lá também. Não interessa não. Esses ditos populares aí que não leva a nada. Vamos para o próximo. Sermão da Montanha. Os princípios do reino. Estamos apertados aqui no horário, mas vamos ver até onde vai dar. Primeira parte, do versículo 3 ao 12. Nós temos as bem-aventuranças. Nas bem-aventuranças, Jesus está apresentando a verdadeira felicidade e apresentando ela como um contraste. Existe a felicidade do mundo e a felicidade diante da ótica do reino. Elas são diferentes. É contrastante. Tem um livro muito famoso chamado de Contracultura, que diz que a cultura do reino é uma contracultura à cultura do mundo. O mundo tem a sua cultura. A cultura do reino de Deus é uma contracultura à cultura do mundo. A gente anda na contramão. O mundo está indo para um lado, a gente está vindo para o outro. A maré está descendo, a gente está remando, subindo. Então os princípios do reino é o contrário. Para o mundo, para o homem natural e carnal, não faz o menor sentido, porque são princípios do reino. A verdadeira felicidade vem de olharmos a vida do ponto de vista de Deus, que é sempre diferente do ponto de vista humano. Então não dá para entender as bem-aventuranças com uma ótica terrena, mundana, carnal. Que história é essa de bem-aventurado misericordioso, bem-aventurado que chora? Que história é essa de que bem-aventurado é pobre? Que história é essa de que bem-aventurado é quem sofre perseguição por causa da justiça? Para o mundo isso não faz sentido. São princípios do reino. Então a gente tem que estar ou ter a mente de Cristo para entender tais
princípios. Ele entra depois com a parte do sermão sobre o sal da terra e a luz do mundo. Jesus quer que seus discípulos influenciem o ambiente moral e espiritual do mundo. Sal em meio à corrupção, para evitar a completa corrupção, o sal ajuda, e a luz para brilhar em meio às trevas. Depois eu vou entrar no detalhe aqui da teologia do sal. Não é do sal grosso que o pessoal caminha. O Vale do Sal. Até no final eu tenho um saquinho de sal para vender para vocês, está R$100, cada um pouquinho assim, ó. O sermão você que está assistindo a aula aí, deposite na conta que eu vou lhe dar agora aí. O Sermão do Monte foi pregado com a intenção de mostrar o tipo de vida que os verdadeiros filhos do reino devem levar. A mensagem é um ensinamento espiritual, ético e moral para todo aquele que disse sim ao convite de Jesus de segui-lo. Estamos falando de princípios do reino. Do 17 ao 48, ou seja, todo o restante do capítulo 5, Jesus vai revelar àqueles que estão ouvindo o princípio espiritual que ia muito além da letra da lei. Ouviu o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Ouviu o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Lá diz que não pode fazer isso, eu porém vos digo. O princípio espiritual que está por trás vai além da letra da lei. Não é apenas fazer por fazer, ou deixar de fazer para não ser punido. É não fazer porque foi mudado aqui no interior, porque você não cobiça, porque você não deseja o mal do seu irmão, por isso você não mata. O adultério, ou seja, Jesus está tratando não do ato consumado, mas da questão interior. Eu, porém, vos digo, então são princípios elevados. Ele vai entrar no capítulo 6, tratando sobre disciplinas espirituais, oração, jejum, dar esmolas, ajuda caritativa. Aliás, eu tenho um vídeo aí, até posso passar depois para os irmãos, dando um estudo, sobre o Sermão do Monte, falando sobre ele aqui nesse capítulo. Depois eu compartilho aí. Jesus está falando que praticar a religião certamente tem a ver com comportamento, mas vai muito além da religiosidade, abarcando a qualidade do caráter. Não é apenas e tão somente atitudes religiosas, mas tem a ver com a mudança interior do caráter. Tesouros na terra, do versículo 19 ao 34. A maneira de lidar com o dinheiro e com os bens materiais revela muito sobre o relacionamento com Deus. Jesus não criticou os bens materiais, mas foi bem firme ao dizer que a última coisa que seus ouvintes deveriam valorizar eram os tesouros da terra. O grande pecado de idolatria que Jesus combate é adorar a Mamon, que é uma representação do dinheiro no lugar de Deus. Então, é essa idolatria que é combatida por Jesus. Tem muita gente que se ufana de não adorar ídolos, mas pode ser um escravo do dinheiro. Então, Jesus combate também essa prática. E julgando certo ou errado, do versículo 1 ao 6. A maioria de nós é rápida em apontar os defeitos dos outros, mas Jesus nos advertiu de prestarmos mais atenção aos nossos próprios defeitos. E ele usa alguns trocadilhos interessantes, Você consegue observar uma pequena cisco no olho do seu irmão com uma trave no seu olho. E como é que você ainda tem a habilidade de, com uma trave no olho, conseguir ver o cisco no olho do irmão? Isso fala da agilidade que temos de julgar o outro e a vagarosidade de fazermos o autoexame. A única vez que nos é autorizado a assumirmos o papel de juiz é quando o réu a ser julgado somos nós mesmos. Aí você pode ser o juiz quando você é o próprio réu. Examine-se a si mesmo, julgue-se a si mesmo. A outro não temos esta autorização. Pedindo e recebendo, buscai, pedi, batei. Quando buscamos a Deus para lhe pedir algo, devemos ter sempre a certeza de que Ele nos tratará como um pai amoroso trata seu filho. E já que Deus nos trata com amor, Ele espera que tratemos os outros assim também. Finalmente, um desafio à obediência. Jesus conclui sua mensagem com desafio à mudança. As opções que Ele nos dá são muito claras.
ter um estilo de vida digna do reino, cheia de alegria e esperança, ou desprezar seu estilo de vida, o que nos levará à morte e à ruína. Teologia do sal. Vamos falar da teologia do crente sal. O que tem? Qual é a mensagem que está aqui por trás do simbolismo do sal? O crente sal. Seja o sal da terra, vós sois o sal da terra. O sal dá sabor ao alimento. O sal não aparece, mesmo sendo o condimento principal da alimentação. O sal desaparece no meio do alimento. Temos olhos para a batata frita, pipoca, etc. Mas jamais alguém vê o sal, a menos que o alimento esteja muito salgado. Quando o sal aparece demais, fica ruim para ele. Quando ele aparece na medida certa, tá bom para ele. Mas se ele aparecer demais, o negócio fica ruim para ele. O sal não é encontrado em vitrines, é guardado em lugares rente ao chão. Você chega num lugar para perguntar do sal, até a pessoa que é repositor de sal não sabe onde ele colocou o sal. Você entra no supermercado, onde que está o sal? O cara vai bater um rádio para não sei quem, para achar o sal. Ninguém sabe onde está o sal. O sal é o único condimento que faz falta. Ele não pode faltar no jantar, no almoço, no pão. O sal é silencioso, nunca exige elogios. A carne e o peixe dão nome ao prato, mas a segurança do prato é o sal. O crente sal. É disso aqui que Jesus está falando. Modesto, humilde, equilibrado, que dá sabor, dá tempero, não permite que haja corrupção, degeneração, no caso lá do gênero alimentício, mas falando no nosso caso da sociedade, ele é o ponto de equilíbrio numa sociedade corrupta. Esse é o crente sal. O sal, portanto, fala de umidade, o bom cheiro de Cristo, crente que dá segurança, sujeição, dependência de alguém para ser trabalhado, acatamento, ausência de aplausos, elogios, holofotes. É isso que é o crente sal. Eu vou falar só sobre o jugo e vou terminar a aula de hoje. Semana que vem eu vou falar sobre os ais. A gente vai começar a semana que vem falando de ai. Eu vou falar sobre jugo, que diz Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O jugo. O que Jesus está querendo nos ensinar quando ele fala de tomarmos o seu jugo? Isso é um jugo, também chamado de canga, né? Mais ou menos assim. Você tem dois animais, ou puxando uma carroça, puxando um arado, e você coloca o jugo, ou a canga, você tem a madeira aqui que atravessa, e você tem aqui sobre um e sobre o outro. Está aqui dois andando sobre o mesmo jugo. Jesus fala de jugo, aliás, Paulo fala sobre o jugo desigual. Um está com um jugo, o outro está com o outro, andando uma passada diferente. Um quer ir para um lado, o outro quer ir para o outro. Então o jugo fala de andar na mesma passada. Via de regra, os fazendeiros, enfim, quem trabalha ou precisa do animal para trabalhar, ou para puxar a carroça, ou para fazer arado, muito pouco se faz, né? Já tem tudo automatizado, sei mais o que. Mas enfim, pegava-se o animal experiente e você colocava um que não era tão experiente, mas às vezes forte, mais forte e tal, mas não tem experiência, colocava os dois no mesmo jugo e um ia guiando o outro, controlando o outro. Achei interessante. Uma vez eu vi uma pregação, foi lá em Moçambique, na África, né? E já se vão 10 anos que isso aconteceu. O pastor africano estava pregando no trabalho que eu estava participando, e ele foi pregar sobre o jugo. Quando pensa que não, ele tirou de dentro da bolsa dele um jugo desse aí. Pegou um outro pastor lá e botou um e o outro e ficou pregando o tempo todo com isso.
Resultado, eu não esqueci nunca mais. Claro que eu não vou esquecer do negócio desse. E tal, e aí ele falava, o outro tentava ir para lá, e ele mais forte trazia para cá, e ele é assim que Jesus faz, você quer sair para lá, mas se você coloca sobre si o jugo dele, ele não deixa você sair do caminho, desviar, ele te ensina, ele vai te guiando, te conduzindo. Então, essa aqui é a mensagem do jugo. A palavra jugo, canga, tem a ver com o jugo de boi, a figuração, a mensagem figurada, é a sujeição, é a obediência com submissão. Tomai o jugo dele. Tem gente que acha, quando fala jugo, pensa que é um peso, é um fardo. Toma o meu fardo, toma o meu peso. Não, ele está falando sobre isso aqui para você ser guiado por ele, caminhar na passada dele, deixar ele te levar, te conduzir. Quando você vai sair, não é por aqui o caminho, é para cá, é para ali, nesse caminho, nessa trajetória que vai até a Jerusalém celestial. Somente a canga de Jesus faz o crente submisso ao Senhor. Sem a canga, jamais o crente será submisso. Canga, o jugo, é a manifestação da palavra de Deus como uma prisão espiritual do crente. Esse tipo de prisão conduz o crente a obedecer com submissão. Observação: 2 bois juntos e presos numa só canga, num só jugo, só podem se alimentar no mesmo lugar. O mais forte sempre arrastará o mais fraco. Jesus é o forte, o crente é o fraco. Tomai sobre vós o jugo e aprendei de mim. Ele vai te conduzir, ele é manso e humilde, ele vai ter todo o cuidado, o carinho, a paciência de te ensinar até chegar ao destino final, que é quando encontraremos descanso para a nossa alma. Não vamos nos alimentar em lugar errado, não vamos sair. Então tem que colocar sobre cada um de nós o jugo de Jesus. Nota, quando o crente está preso ao jugo de Jesus, certamente onde o Senhor estiver, lá também estará o crente. Aonde ele for, também irá o crente. É a lei do jugo. Aonde ele não for, também não irá o crente. O crente está debaixo da lei do jugo do Senhor. Então, coloque sobre vós, cada um de nós, coloquemos sobre nós esse jugo. Semana que vem eu começo falando sobre os ais. Ai, é muito ai. Então, espero vocês, não atrasem, por favor. 7h30 em ponto, pretendo e preciso começar a aula. E, se Deus permitir, assim será. Nós vamos encerrar. Não vamos fazer o nosso período hoje de oração aqui ao final. Passou um pouquinho do horário, mas convido vocês a orarem. Eu estou aí numa sequência e precisando de mais guerreiros da oração, especialmente pela madrugada. Estamos orando pelo pastor João Batista. Nessa oração nós vamos apresentar a neta da irmã Rose, que precisou sair porque ela estava com 39 graus de febre, precisou ir buscá-la para levar ao hospital. A igreja do Senhor Jesus Cristo está passando por um momento muito difícil e delicado, nós precisamos orar. Esse nosso ano eleitoral está uma coisa que exige de nós oração. Irmão, motivo para oração não falta, só falta disposição do crente de orar. Então, nós vamos orar aqui para encerrar, e eu peço a você que ore pelo nosso curso, pela escola, pela formatura, para que o nome do Senhor continue sendo em tudo glorificado. Querido Deus e Pai, louvamos, exaltamos e bendizemos o Teu nome, manifestamos a nossa gratidão pela bênção que o Senhor nos concedeu na noite de hoje. Uma alegria muito especial ter podido estar, ó Deus, sentado na mesa que nos foi posta com a palavra, que é o alimento do céu. Estamos saindo alimentados, saciados, ó Deus, robustecidos pela solidez da Tua palavra, desejosos de em tudo seguir o Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, glorificando-Te pelo Evangelho, a boa nova, a boa notícia da vinda do Seu Filho para morrer em nosso lugar. E a exigência do Evangelho para nós agora é apenas que tomemos o jugo do Teu Filho e caminhemos na mesma passada do nosso eterno e amado Salvador. Ajude cada um de nós, assim como ao Senhor Jesus, a vencer os desafios, as tentações, a prevalecermos, a dizermos não às propostas satânicas contra as nossas vidas. Ajude-nos, assim como Jesus, a viver uma vida íntegra, digna, ó Deus, de ouvir do Senhor: este é o meu Filho amado em quem me comprazo.
Ajuda-nos, ó Pai, a viver uma vida assim como Jesus, que tinha uma genealogia, e a genealogia dele ligava-o ao Senhor, o Filho de Deus. Nós não queremos ser apenas criaturas, mas filhos que fomos comprados, resgatados, adotados por conta do sacrifício vicário, eterno, poderoso do Senhor Jesus Cristo. Continua nos abençoando, nos ajuda, nos fortaleça, ó Pai. Nós temos clamado e continuaremos a clamar pela vida do pastor João Batista. Abençoa o teu filho, o teu servo, o teu ungido, erradicando da vida dele aquele mal, aquele câncer, arrancando, ó Pai, com raiz e tudo, e glorificando o teu nome através de mais este milagre, porque tu és o Deus que não mudou, o Deus de milagre. Apresentamos também a irmã Rose, sua família, sua neta, ó Deus, que está aí acometida desta febre. Abençoe, toque com a sua mão poderosa e realize um milagre para a glória do teu nome. Eu apresento a vida de cada um de nós. Nos leve em paz para os nossos lares, guardado, protegido pelas tuas potentes mãos, e nos dê uma continuidade de semana abençoada na tua presença. Nos ajuda em tudo. Nós oramos, rogamos, crendo na vitória, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos os que amam e aguardam a breve volta do Senhor, e todos digam amém. Que Deus te abençoe.